Olá, tudo bem? E aí, gostaram dos 2 primeiros vídeos, dos 2 primeiros episódios? Aproveitaram? Entenderam o que é a superproteção? Será que você é superprotetor? Então vamos ver agora nesse terceiro episódio as últimas dicas, mais 9 dicas sobre a superproteção, que é importante que a gente descubra, né? Se realmente eu estou caindo em alguma coisa de superproteção com meu filho. Então vamos começar com a nossa 9ª dica. A 9ª dica é a seguinte: evite dar ordens. Opa, mas como isso é difícil. Fala sério, fala sério. Mãe dá ordem o dia inteiro. O tempo inteiro você está falando que ele tem que fazer, já escovou o dente, já fez a lição, já pôs a coisa na mochila e já está na hora de almoçar e vai tomar banho e não sei o quê. Como é que você vai fazer? Por isso eu criei um sistema que vai ajudá-la a se organizar. Crescimento pessoal, tempo para descanso, esportes. Como que você vai saber sem dar ordens? O que você vai fazer? Você vai descrever. Você vai poder, por exemplo, falar para o seu filho assim: nossa, filho, hoje está um frio, e ver o que ele faz. Porque ele vai ter que aprender que quando está frio, ele tem que pegar um casaco, uma malha. Mas se a mãe a vida inteira falar para ele que, filho, leva um casaco. Você já viu, você pensa que criança sente frio? Criança não sente frio. Não existe criança que fala, estou com frio. Então, os brinquedos, em vez de falar, vamos guardar esse brinquedo, nós somos muito chatas com os nossos filhos, simplesmente muito chatas, a gente fica o dia inteiro reclamando. Então, presta atenção, descreva, chega numa sala de brinquedo que está tudo bagunçado lá, e você diz assim, nossa, esses brinquedos estão loucos para voltar para o armário, quem me ajuda? Então, assim, é uma maneira de falar completamente diferente. Nós futuramente vamos dar outros cursos aqui no nosso portal que você vai aprender outras formas de falar. Agora nós estamos dando uma pincelada. Vamos aqui agora ver a 10ª dica. Essa dica é fundamental para todas as idades. Sabe qual é? Responda as suas perguntas com outras perguntas. Pai e mãe tem que ser perguntador e não respondedor. Às vezes a gente fala que tem aquela answer machine, nós temos que ser question machine. Nós temos que perguntar. Por quê? Quando eu pergunto para o meu filho, eu ajudo ele a refletir, eu ajudo ele a deduzir, né? Então eu não posso dar tudo explicadinho. Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus detalhes. Então não responda tudo de forma explícita, explicadinho, assim, assado. Deixa que ele tente por conta própria, né? Deixa que ele dê com a cara na parede mesmo. Às vezes nós falamos as coisas explicadinhas demais, então nós criamos uns filhos absolutamente dependentes de nós, né? Então, precisamos valorizar as possibilidades que o filho tem de refletir, ainda que ele reflita errado. A 11ª dica é o seguinte: utilize frases que mostrem para o seu filho que você acredita na capacidade que ele tem de tomar decisões acertadas. Vocês já repararam que às vezes a maneira como a gente fala para o filho, a gente está dizendo que ele não é capaz. Porque se o filho pergunta alguma coisa e você responde imediatamente, você está dizendo que ele não é capaz. Volte a pergunta para ele. Fala, eu quero muito escutar o que você pensa sobre isso. Está assistindo um filme, por exemplo, e você está achando que o filme não é muito apropriado, em vez de você pegar o controle e desligar imediatamente aquele filme, se o filme não é apropriado, que isso vai despertar no seu filho uma vontade ainda maior de ver o filme, pergunta para ele o que ele está achando, o que ele achou daquela cena, se ele achou que aquilo condiz, se aquilo é bom, se aquilo não é, né? Então, assim, nós temos que ajudar os nossos filhos a pensar. Parece incrível, que é uma coisa que o ser humano normalmente deveria já saber, né? Já que tem que pensar. Hoje em dia nós vivemos num mundo de muita imagem, de coisas muito rápidas, de muita velocidade, e os nossos filhos estão esquecendo que tem que pensar. Vamos passar para a 12ª dica. É muita dica, né? Fala a verdade, é muita dica. Mas alguma dessas vocês vão cair, não é possível. Quando você for corrigir o seu filho na sua tomada de decisão, corrija sem criticar, descrevendo, né? Porque às vezes o filho toma uma decisão e fala, não falei? Essa frase é triste. Não falei, eu sabia que você ia fazer isso. Eu falei para você que não ia dar certo. Não faz assim, né? Anima o seu filho. Assim, você achou que a sua decisão foi boa? Deixa que ele mesmo fale. Não, acho que não foi.
Lembra daquela história que eu contei do meu filho com a mala? Que ele mesmo chegou e falou assim, eu pus roupa demais na minha mala. Essa decisão, essa conclusão que ele chegou foi crucial para toda a formação dele, para a vida toda dele. Depois, vamos para a 13ª. O que nós temos que fazer? Nós temos que informar com clareza para os nossos filhos, isso é sério, hein, gente? Onde começam e onde terminam os limites de liberdade dentro da casa. Este é seu nível de malcriação. Para alguém do seu tamanho, ele é muito grande. A gente tem que te educar. Há pais que acham que o filho, porque os filhos são muito engraçadinhos, fala sério, eles são pequenininhos, são uma belezinha, a gente vai fazendo tudo por eles, é muito fácil a gente ficar muito abobalhado com os nossos filhos pequenos. Só que não podemos esquecer que eles crescem e eles não podem ser donos e nem tiranos da casa. Se o pai tem uma coleção de DVD, de livros antigos, de troféus, seja o que for, ou a mãe também, não é para isso ser brinquedinho da criança, não é. A criança tem que aprender a respeitar o que é dos outros, mesmo dos pais. Não é para entrar no quarto dos pais e pular, e jogar travesseiro para cima, e pular em cima da cama, e tirar as roupas da mãe, e fazer tudo, tirar as roupas do armário. Não, não é isso. Nós temos que dar esses limites claros, porque eles precisam disso. Quando eles saem da nossa casa, eles entram num mundo que coloca limites bastante claros, né? Então, eles têm que saber o que pode e o que não pode. Não tem sentido numa casa, por exemplo, não ter nenhum enfeite em cima da mesa, porque senão as crianças vão destruir tudo. Não, os enfeites têm que estar lá e as crianças têm que saber que elas têm que respeitar. Depois, a 14ª dica. Fazer que os nossos filhos percebam que quanto mais responsáveis eles são, mais privilégios eles têm. Então, assim, você vai mostrando que a responsabilidade ele vai dando mais confiança. Se ele, sei lá, responsabilidades pequenas, como as crianças pequenas, escovar os seus dentes, pendurar a toalha, guardar o seu material, tirar a roupa do uniforme quando chega em casa, ir para a mesa com as mãos lavadas, o cabelo penteado, coisas pequenas, né? Mas à medida que ele vai mostrando que ele tem responsabilidade, a gente pode elogiar isso, falar, estou gostando de ver como você está fazendo, né? E ele vai percebendo que a gente vai confiando mais. Isso é super importante para preparar o período da adolescência. Agora a nossa 15ª dica. O que você precisa fazer? Fomentar o espírito de satisfação pessoal. Como que eu vou fomentar isso? Os nossos filhos não precisam ficar ganhando presentes a cada coisa que façam bem feito. Eles precisam fazer as coisas por si mesmos. Essa é a maior satisfação que uma pessoa pode ter, quando ele consegue fazer por si mesmo. E nós, quando super protegemos, deixamos os nossos filhos, eles perdem essa oportunidade de fazer por si mesmo. Fazer por si mesmo, escovar o seu dente por si mesmo, arrumar seu material por si mesmo, preparar a mesa para fazer a lição por si mesmo, ajudar a mãe na cozinha em alguma situação. Experimente uma vez pedir para um menino ou uma menina, se você tiver uma máquina de lavar prato, por exemplo, que ele coloque os pratos na máquina de lavar prato. A satisfação que uma criança tem, eu já me lembro de uma situação dessa, a satisfação que ela tem quando ela consegue, ela percebe que ela pôs lá e que ela aperta o botão e liga, é como se fosse assim, nossa, eu sou o cara. Então, assim, vamos fomentar isso para os filhos e parar de presentear. Ah, então tudo bem, você fez sua lição, então agora você vai poder fazer isso, poder fazer aquilo. Não, a satisfação pessoal é a coisa mais importante. A 16ª, estamos acabando aqui. Tolerância para coisas sem importância. Nós não podemos ser aquelas mães e pais que criticam, reclamam de tudo. Por exemplo, vamos imaginar, qual é o problema do seu filho um dia ir dormir sem pôr o pijama e dormir com a camiseta do futebol suja? Tudo bem, não é para acontecer isso todo dia. Eu conheço um dentista que ele me falava assim, para um dentista é a morte o filho dormir sem escovar o dente. Todos esses anos, sem passar fio dental. Nenhuma vez. Mas a gente tem que ser tolerante. Sei lá, aquele dia a criança dormiu no sofá, capotou lá. Tem coisas mais importantes. Às vezes a gente dá importância demais para coisas que não têm importância nenhuma, que são plenamente recuperáveis, e importância de menos para falta de respeito, importância de menos para preguiça, importância de menos para falta de colaboração em casa. Isso sim que a gente deveria estar mais aflito.
E por fim chegamos então à 17ª, que é essa: ajudar sim, superproteger não. Quando eu digo de não superproteger, não é largar o filho. Ajudar o filho fica muito incentivado e se sente muito bem quando a mãe fala, vamos fazer junto, vamos aqui, vamos resolver junto, eu te dou uma dica, você me dá outra dica. Então, assim, as crianças, o que elas mais querem? A presença dos pais perto delas. Não tem nada que a criança mais deseje do que a presença dos pais. Se você um dia for a um parque de diversões, um parque público, e você observar as crianças no parque, a palavra que você mais escuta é mãe, olha eu, mãe, mãe, olha eu, mãe. Por que a criança precisa tanto disso? Porque a aprovação do adulto daquilo que ela está fazendo é fundamental, fundamental. Então, gente, vamos tentar não superproteger, vamos tentar ser bons pais para os nossos filhos, exigir de verdade e demonstrar o nosso grande amor por eles através dessa exigência. E aí, gostaram? Aproveitaram? Vocês assistiram tudo direitinho? E você mostrou para o seu marido? Será que ele gostou? Nós precisamos perceber se somos ou não somos superprotetores. É verdade, a gente pensa que não é, mas na verdade às vezes a gente está superprotegendo, sim, senhor. Agradeço que vocês tenham assistido até agora e tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer o portal Formar Família, que eu vou explicar no próximo vídeo. Até lá, um abraço gostoso para cada um de vocês.